ainda não, com quem ainda não falei, sintam-se abraçados, né? E acolhidos igualmente aqui pelo calor do Ceará. Nós vamos, como você bem colocou, Célia, não é evangelho também que nós vamos trazer, apesar de que não é exatamente uma temática extraída do evangelho, mas toda a obra de Kardec, ela fala de evangelho, porque a moral espírita é a moral do Cristo, isso ele deixa bem claro em todas as suas obras. Mas a gente pensou num tema que pudesse ser uma espécie de estudo de caso, né? Que Kardec faz vários no livro Céu e Inferno. E o último capítulo do livro Céu e Inferno, ele traz 14 situações que Kardec intitula como expiações terrestres. E nós pensamos ali uma situação dessas, né, que são todos casos reais, né, que seja ele mesmo, Kardec, teve contato com a entidade espiritual e explorou a condição daquele espírito após ter vivenciado aquela situação difícil, ou é algum caso que chegou até ele por meio da revista espírita. E aí nós extraímos ali, é o último capítulo do livro Céu e Inferno, depois quem deseja ler, o último capítulo de todo o livro. E aí nós trouxemos o caso de Max, que Kardec coloca ali, Max, o mendigo. Na realidade, Kardec, nesses 14 casos que ele aborda ali no final do Céu e Inferno, como sendo expiações terrestres, 3 deles são de pessoas que estavam na condição de mendicância. E é bem interessante ler os demais, né? E a gente deixa aqui para quem desejar. Então, você pode ler ali também Zimel Slisgol, que é um outro título que Kardec coloca, que era também um sujeito que mendigou. E Julienne Marie, a mendiga. E o Max, nós vamos falar aqui desse caso de Max. E aí, quem desejar também pode ver na Revista Espírita. Muitos desses relatos estão na revista. Sendo que, às vezes, na Revista Espírita você encontra um pouquinho mais de informação que Kardec julgou por bem não colocar na obra básica. Eu acredito que muito por uma questão assim, de limitação mesmo da obra, né? Para não ficar muito extensa. Mas na Revista Espírita, às vezes, tem o nome do médium, se é uma comunicação mediúnica, às vezes tem uns detalhes maiores. Essa comunicação, esse relato, melhor dizendo, ele está idêntico, tanto na Revista Espírita, quanto na obra Céu e Inferno, sem tirar nem pôr. Claro que tem diferença de tradução, né? Eu uso essa tradução aqui do Evandro Noleto Bezerra, que a FEB utiliza atualmente, então é essa que eu gosto e venho utilizando, mas depois quem desejar ler, pode pegar o que você tiver. Tem aí do ID, né, do Instituto de Difusão Espírita, que, salvo engano, é daí de Juiz de Fora, né? Inclusive tinha um grande trabalhador espírita daí que fazia as revisões, que era o Elias Barbosa. Mas esses livrinhos você pode pegar do ID, pode pegar da FEB, pode pegar o que você encontra na internet, na Kardecpédia, a que tiver mais fácil para você, né? Às vezes vai mudar uma palavra ou outra, que é de menos importância isso. Mas a situação de Max chama atenção porque ela vai ser muito rica em vários aspectos. E qualquer coisa que vocês queiram dizer, interromper, perguntar, pode interromper. Max Kardec vai iniciar o texto dizendo que em 1850
Em 1850, deixou a vida ali na Baviera, na região da Baviera, um senhor quase centenário. Ou seja, se foi em 1850, na primeira conclusão tiramos 1850, desencarna num lugarejo da Baviera, um senhor quase centenário. Então, vamos aí 100 anos para trás, aí vamos supor que ele estava vivendo de 1750, 60 a 1850. Essas datas só para a gente se situar. A Baviera, a gente aqui no início, para os que chegaram depois, meu pai é de Minas também, ele usa uma expressão que eu acho muito engraçada, que eu acho que é daí. Antes de começar, a gente ficou aqui conversando miolo de pote. O que é o miolo de... eu acho que é uma expressão mineira essa, me corrijam se eu estiver errada. Papai dizia assim, miolo de pote, aquelas conversas assim, a menos, né? E a gente estava falando de time. Por que eu estou dizendo isso? Time de futebol. Porque a Baviera é aquela região da... Hoje ali a Alemanha, não é? É o sudeste da Alemanha. Sul, mais para leste, que é onde fica, por exemplo, o time, quem gosta, né? O Bayern de Munique. A palavra Bayern significa bávaro, ou Bavária, a Baviera ou Bavária é Bayern, né? Então, aí os que gostam de futebol não confundir o Bayern de Munique, tem o N, com o Bayer Leverkusen, que aí esse Bayer Leverkusen não é de bávaro nem de Baviera, porque não tem N, ali é o nome da firma de remédio, né? Bayer, que a gente toma medicação e diz até assim, Bayer, é bom o comprimido. Pois bem, isso é um parênteses pequeno. E aí esse senhor, ele viveu num lugarejo, segundo Kardec coloca ali no texto, um lugarejo da Baviera, da região da Bavária. E ele viveu quase centenário. A primeira informação que Kardec fala é essa, que ele morreu quase centenário. Mas isso já chama atenção porque a vida naquela época, né, séculos mais recuados, não era comum uma pessoa viver tanto, ter uma vida longeva. E ele desencarnou com quase 100 anos. O curioso era que este senhor, chamado Max, ele era cognominado pelas crianças do lugar e pelas pessoas daquela vila de Conde. Não sabe-se por que chamavam aquele homem de Conde. Ou de pai Max, mas as crianças faziam gracejo com ele e chamavam ele de Conde. Ele vivia naquela região e, a partir mais ou menos dos 40 anos de idade, a vida levou a essa situação de mendicância, porque ele teve uma doença, ficou paralítico e ele não tinha mais condições de prover as próprias necessidades. Ele não tinha família, né? Ele ficou órfão muito cedo. Ele era filho de burgueses de condição pobres burgueses, né? E a família dele parte, né, da dimensão física, os pais desencarnam e ele fica órfão. Até os 40, não é dito detalhes, mas a partir dessa idade, devido à condição física de enfermidade, ele não consegue trabalhar. E ele é, então, compelido a mendigar. Só que fica claro pelo relato o quão isso era penoso para ele, mendigar, pedir. Então, ele disfarçava essa mendicância vendendo bugigangas, né?
coisas miudezas, né? Em algumas traduções nós vamos achar esse termo miudeza, em outros pequenas coisas, bugigangas, né? Essa aqui que eu uso, Kardec coloca assim, objetos miúdos, almanaques. Então ele saía vendendo nos castelos da região para disfarçar, né, na realidade, a sua condição de pedinte, né? Então vivia assim em andrajos, maltrapilho e saía pedindo. E para se abrigar, assim, dormir, ele se servia da caridade dos castelões, dos nobres da região, que o abrigavam na estrebaria, na cavalariça. O que tem muitos aspectos interessantes, mas muitos mesmos nos detalhes desse relato que Kardec traz. E o primeiro deles é o seguinte: não se sabe por que as pessoas chamavam ele de conde, mas ele, diz Kardec, ele tinha talvez pela sua aparência de nobre mesmo, apesar da condição de mendigo, ele tinha algo de nobre, e os modos também, os modos muito polidos, educados, coisa não comum nessa situação, nessa condição de mendicância. Esse é o primeiro destaque que nós trazemos nisso aí. E guardem essa informação. Então, ele mendigava para se manter, para se suster. E isso era vexatório para ele. Era algo que causava assim, uma vergonha. Por isso, ele tentava dissimular, vendendo miudezas. E aí, esse senhor, após 50 anos nessa vida de mendicância, de mendicidade, não é? Pedindo para se manter, dormindo de favor na cavalariça dos castelos, ele vem a desencarnar. Muitos anos depois da sua desencarnação, bastante tempo depois da sua desencarnação, ele aparece em sonho. Isso também é importante destacar. O quão nós, nesse estado onírico, nesse estado em que o corpo repousa e a alma está mais liberta, emancipada, nós podemos, de fato, vivenciar encontros ou reencontros, e nós podemos, inclusive, intencionar encontrar pessoas. E nesse caso específico, o espírito do Max, o mendigo, do pai Max ou do conde Max, ele foi praticamente chamado porque a filha de um desses castelões, de um dos nobres da região, ela passou a orar pelo conde Max, ou pelo mendigo Max, passou a fazer preces constantes pela alma de Max. Olha que interessante. Então, ela compadecida da sua situação, ela fazia preces sinceras, amorosas para Max, cotidianamente. E aí ele aparece em sonho para ela. O espírito de Max aparece, agradece as orações, agradece a alma caridosa que lembrou-se dele, porque ele não tinha família, ele não tinha era nem beira, e ele, por favor de alguns, ele conseguia se abrigar na estrebaria. E essa moça lembra, então, de dirigir a ele orações, e o faz sistematicamente desde que ele desencarnou. Então, ele vem no sonho e vai dizer a ela, a primeira coisa que ele diz é agradecer pelas orações, que muito reconfortaram ele. E logo em seguida ele diz que ele vem dar um relato
para ela em testemunho de agradecimento do que ele viveu, que formou essa conjuntura de mendicância na existência que ele deixou, né? Ele vem dar o testemunho do Espírito e ele diz: venham instruir e dizer, porque esse meu depoimento vai ser de muita utilidade. Então ele diz que há cerca de 150 anos atrás, aproximadamente, né? Portanto, aí nem século XIX mais, nem século XVIII mais, lá pelo século XVII, há 150 anos, 1600 e alguma coisa, diz ele que ele foi um dos donos daqueles castelos. Ele foi um nobre da região. Ele foi um orgulhoso castelão. E aí ele vai narrar tudo o que ele fez na condição de rico, poderoso, portentoso, nobre do local, que engendrou, num certo sentido, que forjou a sua situação de Max, o mendigo. Por que que ele nasceu numa família pobre, que desencarna cedo, ele fica órfão, porque ele fica paralítico, porque ele é levado a uma condição de miséria extrema, que o deixa profundamente envergonhado, porque tem que pedir para se manter. Né? E aí vem também uma lição, que muitas vezes a gente, quando vê, né, o pedinte, é comum às vezes a gente achar que a pessoa está mal intencionada ao pedir. Mas há aqueles, e Kardec fala também no outro momento, no próprio Livro dos Espíritos, há aqueles que para pedir é muito constrangedor, né? E geralmente são os que mais precisam, aqueles que têm pudor em pedir. Então ele vai dizer tudo o que colocou ele nessa condição, as causas anteriores daquela aflição. Ele diz que foi um riquíssimo, poderosíssimo, mas que foi orgulhoso, mau para os seus servos, leviano no sentido de que ele dissipou a riqueza, ele gastava assim exageradamente com orgias, com bebedeiras, ele dissipou o dinheiro, morreu jovem, né, na condição de nobre, morreu jovem, porque vivia dissipando a fortuna em bebida, sexo, e sempre tinha um secto, né, de pessoas que bajulavam ele para usufruir também do que ele podia proporcionar. Mas que no tocante aos servos, ele tratava os seus vassalos como se fossem animais. Ele os via como animais de carga mesmo. Ele não só humilhava e espezinhava, como ele explorava, e ele achava, isso ele mesmo dizendo, né, que antes, quando ele era nobre, ele achava que aquelas pessoas que o serviam, ele não enxergava pessoas ali, enxergava animais de carga e pessoas que tinham a obrigação de servi-lo, de bajulá-lo, de se sacrificar por ele, e ele não era piedoso, ele maltratava. Então, todos os elementos assim de alguém que escolhe, né, dados os vícios morais de que é portador, ter uma vida absolutamente assim autocentrada, egoísta. Tudo para si, não enxerga o sofrimento alheio, espezinha, machuca, humilha, maltrata. Que, claro, isso não é da condição de rico, porque, obviamente, há ricos que não são assim. Isso é uma enfermidade do espírito, um vício moral que o espírito tem.
Não é porque ele era rico, porque a moça rica, filha do castelão, não, não apresenta as mesmas características. Ela, um coração amoroso, piedoso, que se compadeceu do mendigo e passou a orar pelo mendigo, mesmo depois do mendigo já não mais existir no âmbito da vida física, né? Então, entendamos que eram as mazelas morais que ele trazia consigo. E aí ele conta que dissipou a fortuna, era muito orgulhoso, muito vaidoso, muito prepotente, maltratava os servos e que quando ele desencarna muito jovem, as primeiras dores que ele começa a sentir enquanto espírito, dores morais, são oriundas de constatar que apesar do enterro suntuoso que ele teve, o velório, o enterro, as pessoas estavam ali e nenhuma delas sentia a partida dele, do nobre, de fato. Os companheiros de orgias e farras sentiam a falta do amigo que bancava as festas. As pessoas, em geral, não derramavam lágrimas sinceras de enternecimento, de tristeza pela sua partida. Apesar do luxo, da suntuosidade do enterro, a partida dele não era lamentada. Então, foi o primeiro choque que ele experimentou enquanto espírito. Mas o mais difícil que ele experimentou, e aí esse tipo de relato Kardec traz números, que é a condição daquele que está perseguido, porque enquanto se está na carne, na ilusão dele de que ele era superior aos seus vassalos, ele judiava, ele maltratava, ele espizinhava, ele humilhava, ele mal sentia o que vinha, né, em termos de pensamento, de energia, de revolta daquelas almas ali confinadas num corpo de carne. Mas quando ele se desprende, ele sente cada um desses a persegui-lo. Cada um que parte da dimensão física, né? Esse termo dimensão física não é utilizado não no texto, eu que estou usando, mas cada um que desencarnava era uma alma que o perseguia e ele sentia essa perseguição. Isso foi um sofrimento insuportável. Também outros sofrimentos, aí vem outra lição, que remete ao Livro dos Espíritos, na parte que fala das sensações dos espíritos. Item 257, que tem toda uma dissertação a respeito das sensações dos espíritos. Porque ele sente sede, por exemplo. Sente sede, sente assim uma sede terrível que maltrata, sente os espíritos daqueles que viveram sob a sua opressão, não é? Perseguindo. Então ele não tem paz, em suma, né? Que é o que muitos relatos nesse sentido, de espíritos que na dimensão física tiveram uma vida povoada de vícios, em que o orgulho, a vaidade, a opressão do outro era uma tônica. Quando estão desencarnadas, é como se todas essas pessoas o perseguissem. E ele sofria. Ele sofreu ao ponto assim, de não aguentar mais. E aí vem outro dado importante. Quando é que nós estamos propensos à mudança? Quando é que nós, espíritos, né, sentimos o alívio dos que nos amam, o amor dos que nos amam, porque Deus, ele não desampara ninguém. Deus, ele, no seu amor infinito, na sua misericórdia sem fim, mesmo o mal, o perverso, o devasso, não importa. É uma criatura amada. E muitas vezes há
seres que amam verdadeiramente esses espíritos e que estão ali tentando auxiliar. Mas o auxílio ele só se faz presente, de fato, sentido para aquele que sofre, quando ele abre o coração e a mente de algum modo para sentir isso. E quando o espírito está muito endurecido, que era o caso desse nobre, não é? Ele só percebe no momento em que ele verdadeiramente se arrepende. E nesse instante ele conta que ele cansou de sofrer. Num dado momento ele cansou de tanto sofrimento. E aí ele dirigiu a Deus uma prece de arrependimento. E aí nesse momento ele sentiu a presença de um ser de luz. E esse ser de luz, então, ele sentiu a presença, ele viu, e ele disse ao ser de luz: como eu faço para acabar com esse sofrimento? E o ser de luz, então, orienta ele: peça perdão humildemente a cada um desses que você oprimiu e machucou. Porque o pedido de perdão humilde, sincero, aquele que foi vitimado pelos nossos erros, é agradável a Deus, diz essa alma luminosa. E então ele começa, com toda sinceridade, a fazer aquele esforço de humilhar-se ante aqueles que ele humilhava e pedir perdão. E quando ele pede o perdão, ele sente que pouco a pouco aquelas almas que conseguiam perdoar, elas iam libertando ele do jugo delas, né? Ele ia se sentindo mais leve, elas iam também deixando aquela perseguição. Segundo ele conta na narrativa dele, tudo isso em sonho para a filha do dono do castelo onde ele se abrigava, um dos castelos onde ele se abrigava. E aí, num dado momento, essa entidade angélica de luz dirige-se para ele e diz assim: príncipe, e vai falar alguma coisa com ele. E ele, nesse momento, olha como uma mudança significativa aconteceu. Ele diz à entidade angélica: príncipe, não, eu não sou digno de ser chamado de príncipe. Só existe um príncipe, é Deus. Ele fala para o espírito de luz. Então, ele recebe também orientações para uma futura encarnação, né? Na qual ele pode completamente desonerar o seu psiquismo, limpar o seu espírito daqueles erros que ele cometeu na condição de rico senhor de terras, nobre daquela região. E ele... e tem um detalhe, né, que também ele conta, que eu lembrei agora. É que ele está contando em sonho para essa moça, né? Então ele escolhe então reencarnar e vai reencarnar na mesma região onde ele foi um rico castelão, vai reencarnar nessa condição mais pobre, perder os pais, ficar nessa condição humilhante de precisar mendigar, numa condição também física, uma enfermidade difícil, ele fica paralítico, né? E ele diz à moça que, mesmo quando mendigo, na condição de Max, ele, pelo sono, quando ele ia dormir, o Max, o mendigo, o seu espírito recobrava a lucidez e ele gostava, como espírito, de ir ao castelo onde ele foi o dono. E quando ele estava ali, nessa condição de visitar o castelo, ele visitava, né, se via ali na encarnação anterior,
mas ele sentia uma amargura. Ele se sentia amargurado de perceber-se dono daquilo, como se o seu espírito já maturado por aquele sofrimento, né? Ele sentia todo o peso dos seus erros, e aí ele voltava para o corpo, na vigília, né? Então, também é interessante isso, porque quando nós dormimos, muitos de nós em espírito escolhe estagiar em locais que já viveu, de encarnações passadas, e recordar-se com saudade, às vezes, mas às vezes com muito pesar, com muita amargura, que era o caso dele, né? Porque não foi um passado, digamos, limpo, né? Um passado abonador, mas sim algo muito desabonador. Mas ele agradece os espíritos bons que o auxiliaram em toda a sua existência de quase 100 anos como Max, o mendigo. Porque ele diz que não foi uma prova fácil, foi uma prova muito difícil. Ele estar no mesmo ambiente em que ele, digamos, reinou, e que ele era, até pelas crianças, de algum modo, ele era reconhecido, o Conde Max. E quando ele era Max, ninguém sabia que ele foi rico, né? Veja como são as coisas interessantes. Então, assim, é muito rica essa narrativa, e muitos detalhes, se vocês puderem depois ler, vale muito a pena ler o que Kardec coloca ali dessa descrição toda. Depois que ele conta tudo isso para a sua benfeitora, digamos, encarnada, né, aquela moça que vinha orando por ele, e aí Kardec coloca um comentário final, assim, muito breve, dizendo assim, que, olha, tá vendo, não precisa de uma crença fictícia, né, nas penas eternas, nos infernos que havia e ainda há em algumas religiões. Não precisa acreditar em inferno para conter as más tendências ou para, digamos, através do medo e do temor, educar o encarnado. Um relato desses basta para a pessoa refletir, não é? Que aquilo que a gente planta nessa existência vai ter uma consequência à semelhança de um inferno, porque quem vive essas experiências, e são muitos os relatos que Kardec explorou, estudou, sente-se num verdadeiro inferno. E o espírito que está sofrendo nessa condição, ele sente também que o seu sofrimento não tem fim. Então, claro, tem um componente da crença do espírito num inferno mitológico, e o que ele experimenta, ele associa e acha que é um sofrimento perpétuo. Mas, e aí, muitos desdobramentos desse relato podem ser feitos, né? Eu separei 3, né? Para finalizar. Mas antes, quero saber se alguém tem alguma pergunta. Eugênio, vou aproveitar para poder tirar assim, uma dúvida, que é com relação à prece. Assim, aquilo que você explicou sobre a pessoa estar aberta, né, o momento dela receber também, enquanto que a filha, né, lá do castelo estava fazendo a prece por ele. Até esse momento dele estar aberto e reconhecer e se arrepender para aceitar essa ajuda, essa prece que a filha, né, estava sendo feita, e até nós mesmos, quando fazemos prece por outras pessoas, é uma transfusão de energia, é esse fluido que a gente coloca em movimento. Como que fica isso quando a pessoa ainda não recebe?
como que essa energia é canalizada? Onde que ela fica circulando, armazenada? Como que isso envolve o espírito também? Excelente a pergunta. Primeiro, vamos distinguir aqui o seguinte, é que a pessoa por quem a moça orava já não era mais aquele nobre que estava sofrendo, né? Porque o que ela conheceu o Marx, o mendigo, que já tinha vivido 100 anos nessa condição de Marx, né? Ela conheceu o Marx, o mendigo, ela se compadecia do mendigo e orava pelo mendigo, né? Então, assim, o que ele recebeu, quando ele saiu da existência como mendigo, ele já saiu, na realidade, no plano espiritual, antes dele encarnar como o que seria o mendigo Marx, ele já tinha demonstrado uma mudança radical como espírito, porque a entidade angélica vai chamar ele de príncipe, ele nem permite, ele disse, não, príncipe só Deus, ou seja, ele já conseguiu uma certa humildade, conseguiu algumas conquistas aí, né? Então, ela orava pelo espírito do mendigo que já estava num outro patamar. Mas eu entendi a sua pergunta. Na condição de nobre, né, de quando ele está naquele padecimento, sendo perseguido e etc., como é que chegam, né, esses fluidos? Porque, de fato, vamos lembrar aqui fazendo mal comparando, né? Porque a situação é outra, mas o André Luiz, quando ele desencarnou, que ficou aquele período sofrendo e ele não percebia o amparo espiritual de Clarencio, nem mesmo da sua mãe. Sua mãe, um espírito bem mais adiantado, e jamais deixou de amparar e de aguardar que ele pudesse despertar para a realidade espiritual, né? Então, como é que chega? Não chega? Eu acredito que esses fluidos, eles vão ali, de algum modo, eles vão envolvendo o espírito e vão contribuindo para o seu despertar vindouro. Mas ele não percebe plenamente porque o psiquismo está fixado na própria dor. E muitas vezes no próprio orgulho, e muitas vezes nas próprias crenças cultivadas quando encarnado. No caso do André Luiz, né? Ele não se lembrava de Deus, porque ele não se lembrava enquanto encarnado. Enquanto encarnado, Deus para ele era uma obrigação social, formalidade, ele não tinha prática religiosa, assim, sincera, cultivada, nenhuma, ele cumpria uma formalidade. Então, eu acredito que chega, que o espírito, ele vai, de algum modo, sorvendo aquilo ali, em algum nível, atinge, mas o que é preponderante para que ele, de fato, receba em plenitude é a disposição interna, o arrependimento, né? Isso em vários relatos que Kardec traz, vários. O arrependimento é que é assim um ponto, é como se apertasse o interruptor, né? Tá tudo escuro, você aperta o interruptor e faz luz. É abrir essa porta íntima, é o arrependimento, porque até então o espírito fica carpindo a dor, né? Fica sentindo aquilo ali e sentindo a perseguição. Veja que há fluidos bons dos que amam e sempre há espíritos superiores a nós que nos amam. Uma mãe, alguém, né? Mas tem os fluidos bons que são direcionados, ele não recebe em plenitude, mas em meio a uma multidão de fluidos deletérios, de espíritos que estão rancorosos, que se desejam vingar, que estão perseguindo, né? Que no caso dele, ele humilhou aquelas pessoas e elas desencarnavam e perseguiam. Então, quando é que ele foi realmente se preparando para sentir, né? Ele se arrependeu, ele viu o espírito de luz,
mas ele só foi conseguindo aliviar a própria dor quando ele foi pedindo perdão, né? É excelente a sua pergunta. Não percebe, não. É sintonia, né? Mas não perde, não se perde. Nunca se perde a oração. Esteja. Alguma dúvida? Então, eu queria saber o seguinte: é muito importante, muito interessante essa abordagem do perdão. E aí, a gente observa que quando ele pede perdão, esses fluidos deletérios, essa vingança, essa amargura começa a diminuir e ele vai se arrependendo e vai buscando também com amparo superior, porque ele busca na prece a força, a coragem para tomar as atitudes, e a gente percebe isso. Enquanto você falava, eu refletia. Perdoar ou pedir perdão? O que é mais difícil para o espírito? Olha, eu acho que são desafios imensos para todos nós ainda, por conta do nosso orgulho, não é? Mas esses dias eu estava vendo no Evangelho exatamente esses capítulos dos bem-aventurados, dos misericordiosos. E tem, de fato, essa distinção, né? Porque, às vezes, a nossa dificuldade é em perdoar aqueles que nos feriram. Mas, igualmente difícil, porque fere o nosso orgulho, é pedir perdão àqueles a quem ferimos, né? E muitas vezes, quando a gente fala de perdão, a gente foca exatamente na condição de nós tendo sido os ofendidos, nós tendo sido aqueles que foram atingidos, e de nós partir essa reconciliação via perdão. Dificilmente a gente trata essa outra posição, que é nós fomos os agressores, nós fomos os que ofendemos, nós fomos os que maltratamos, e aí nós pedimos perdão, não é? Mas o fato é que quando há uma desavença, eu acredito que o nosso orgulho, dos dois lados, do que foi de fato ofendido, ou se pensa como ofendido, ou daquele que ofendeu, acredito que dos dois lados há um entrave aí imenso que reside no orgulho. Tanto para pedir, como para conceder o perdão, né? Mas o Espiritismo, eu acho que uma das coisas mais significativas da mensagem espírita é que nunca numa situação assim de entrelaçamento de almas via animosidade, né? Nunca nessas contendas se pode afirmar que alguém é 100% algoz e a outra parte é 100% vítima, porque muitas vezes nós vemos assim um pedaço, um recorte da situação, em que naquele recorte A é algoz, B é vítima, aspas, né? Mas, sobretudo nesses casos assim muito difíceis de obsessão, em passados mais recuados, a situação é completamente outra, e às vezes ela vai se perpetuando. Hoje são 14 de julho, né? Lembra-se a desencarnação do Manuel Miranda, Manuel Flores Miranda, que ele trata muito dessa temática da obsessão pela mediunidade de Valdo. E muitos desses dramas, eles se estendem por séculos. Ora, o algoz é a vítima, ora a vítima é o algoz, e no fundo todos somos vítimas de nós mesmos, né? Porque são as nossas escolhas que tecem essas situações, essas vinculações.
E elas perduram enquanto perdura o nosso orgulho e a nossa teimosia. Você vê que depois, se vocês puderem ler esse Marcos, o mendigo, vocês vão ver que da feita que o espírito cansou de sofrer, se arrependeu, na mesma hora ele sentiu a presença espiritual dadivosa, venturosa do espírito amigo. Na mesma hora ele sentiu. Então é instantâneo. Agora, o que não é instantâneo? É a nossa disposição de largar o orgulho. Que a gente fica remoendo. A gente fica tipo assim, como pode fazer isso comigo, né? Como pode fazer isso comigo? E a gente fica cristalizado nisso aí. Não podia ter feito isso comigo. E aí a gente fica cristalizado nisso. E aí vem uma reflexão que eu faço, que assim, o papel da dor nessas grandes transformações nossas como espírito. Eu não sei se vocês conhecem, não sei se é conhecida no Brasil toda essa música, que tem uma música de um grupo aqui da Paraíba que a gente canta muito aqui no Nordeste. Que um dia todos nós seremos anjos, né? Mas eu não sei nem por que eu falei dessa música. Eu acho que eu ia falar do poema do Castro Alves pelo Chico, né? A dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz. Então tem um troço assim que revolve o nosso espírito intimamente, que é a dor. É assim, porque se a gente lê, né, a gente fica com a impressão muito viva de que ela é que exerce um papel fundamental nessa transformação. O espírito sofre, 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 aí tem uma hora que ele não aguenta mais. Aí ele quer um alívio. E aí esse alívio, ele vem assim, tipo, como se o espírito, não, agora chega, né? Então, mas veja, qual foi o papel do sofrimento? Que não é uma punição, nada, porque foi o espírito que criou para si aquilo tudo. Judiando dos outros, se achando melhor, maltratando. Ele acaba, assim, tantos anos ou séculos de dor, acaba dobrando aquela alma. Aquele espírito, ele vai acabar, assim, as fichas, tem uma hora que elas vão começando a cair. Entende? Assim, então, isso que eu queria dizer, como o papel da dor é fundamental, que não é castigo, não é criação de Deus, é criação nossa, porque nós criamos essas situações, né, difíceis. O Valdemar, acho que tem uma dúvida. Só antes do Valdemar, a Maria Reis tinha levantado também, só para a gente seguir na ordem aqui. Maria, só ligar o microfone. Esse negócio é só um adendozinho de pedir perdão é muito relativo, porque chega do outro lado, está lá sofrendo, no meio dos outros sofredores, e vem um maltrata, vem outro maltrata mais ainda. No fim, a pessoa já fica tão desesperada, o espírito, né, que já quer pedir perdão para quem ofendeu, para tudo isso, para ver se sai dali, né? Resgatou aquilo, naqueles sofrimentos, ver se vem a mãe de Deus, com aquela falange dela, buscar a Legião de Maria, né? E com aquela esperança, às vezes vem, pega um e leva, pega o outro, leva, e ele vai ficando. Então, resolve apelar. Vou pedir perdão, porque eu não aguento mais. Aí pede perdão. Aí é que está o X do problema. Muitos perdoam, mas muitos não perdoam. Muitos são renitentes, maus, nem sei mais o que, ignorantes, porque estão vendo que eles estão se prejudicando a si próprios e recusam perdão. Então, esse negócio de perdão é muito relativo. O negócio mesmo é não
não prejudicar ninguém, né? O negócio é ver aqui. Isso que a gente está vivendo aqui, essa vida que a gente está vivendo aqui, fazer tudo para não prejudicar ninguém, a ponto de alguém ter aquele ódio imortal, vamos dizer assim. Porque para esses só um ódio imortal mesmo. É um nome que pode se dar para esses que não perdoam. Então, é muito relativo isso, né? Mas eu acho que a intenção dele, se humilhando, porque o pedido de perdão é uma humilhação. Você está se sentindo humilhado porque está sentindo que precisa, que tem que pedir perdão, né? Então, só isso aí eu acho que os benfeitores levam em conta. E aí, eu acho que não deixam de ajudar, porque alguns deixaram de perdoar. E sabe, Maria, eu acho interessante quando você falou que tem uns que não perdoam, isso é importante destacar. De fato, tem uns que vão ter dificuldade de perdoar, como nós também ainda temos e tivemos no passado, né? Mas o principal é que aquele que se arrepende, pede perdão, ele fez tudo o que ele podia por si, quando ele faz isso. Até que tem um momento, me permitam ler, que eu estou extraindo aqui do livro, que ele vai dizer assim: enfim, acabrunhado pela fadiga, esgotado, como um viajor extenuado, que não vê o termo da sua rota, exclamei: meu Deus, tende piedade de mim. Quando terminará essa horrível situação? Então, veja, não foi assim, logo ele só diz assim: meu Deus, tende piedade de mim. Quando terminará essa horrível situação? Que ele não aguentava mais, né? A perseguição, ele sentia sede também. Aí ele diz assim: então uma voz, a primeira que ouvia desde que deixei a terra, me disse: quando quiseres. Aí, nesse instante, quando a gente se arrepende, ou que a gente suplica a Deus misericórdia, muito do que acontecerá conosco já não vai depender de ninguém, de nós mesmos. O Espírito diz assim: quando quiseres. Que devo fazer, grande Deus? Respondi. Então, ele trata o Espírito como se fosse Deus, né? O que devo fazer, grande Deus? Respondi. Dizei-me, eu me submeto a tudo. Ele tá, olha como modificou, né? Aí ele diz: é preciso que te arrependas, que te humilhes ante aqueles a quem humilhaste. Pedir-lhes que intercedam por ti. Esqueci desse detalhe, ó. Ele pede àqueles a quem ele maltratou que intercedam por ele. Pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Então, ele pede, aí, mas ele vai precisar se humilhar, porque ele se cria tão acima daquelas pessoas e espizinhava e maltratava. Então, agora ele vai realmente precisar se humilhar nesse sentido, que para um ser que foi tão orgulhoso, né? Mas entendi o que você falou, Maria Reis. Alguns terão muita dificuldade de perdoar. Mas aí ele já fez considerável parte do trabalho, porque quando ele se arrepende, né, nós nos arrependemos e pedimos, aí nós vamos também trabalhar em nós até para lidar com aqueles que não foram capazes de perdoar-nos. Que às vezes vem até a nossa família, na qualidade de algum consanguíneo nosso, né? E às vezes até resgatam, nascendo na mesma família, para se amarem. Não é? Aquele que não perdoou. Né?
Vamos lá, Valdemar. O microfone. Cida, só liga o microfone que está desligado, por favor. Aí. Então, estamos aqui em dupla para. Estamos aqui em dupla, vou repetir. Eugênia, meu nome é Cida. É para não sobrecarregar o grupo, a gente manda mensagem inicial para todos e eu fico aqui ao lado do marido e a gente vai seguindo e se deliciando com o enriquecimento que nos é oferecido em cada encontro. Mas então, Eugênia, dentro do que foi dito, né, acho que ficou para nós uma figura exponencial também, que não podemos deixar de relevar aqui, que é a filha desse Senhor poderoso que emitiu as preces, que enviou as preces, porque ela mediunizou toda a relação, né? Então, ela fez o que ela pôde, ela orou. E quando você fala do nosso Manuel Filomeno de Miranda, e que eu me recordo de uma das obras que trago com grande carinho, Trilhas da Libertação, veja você como ele ressalta a importância do médium consciente, uma vez que ele nos traz exemplos de médiums que não foram suficientemente conscientes e foram tomados de vaidade e no desastre que provocaram. Esta moça, na obra, ela faz exatamente o que nos é aconselhado no Trilhas da Libertação. Ela é uma médium consciente, humilde, a ponto que não foi tratado dessa maneira na época, porém, ela tem o retorno do espírito. Então, houve o diálogo, houve a manifestação mediúnica, porque nós sabemos perfeitamente bem, né? Só recordando que a mensagem, e a gente brinca até, a ligação toca de lá para cá. E em sono, ela pôde ter a resposta. Aí nós temos duplo caminho e dupla lição. O papel do médium é, como foi dito pela Maria, você ressaltou também, tão bem, que o espírito, ele se colocou em condição de receber aquela prece. Me lembro do André Luiz, em nosso lar, quando uma única pessoa que ele atendeu, que normalmente ele não atendia com muita boa vontade, né? Ele atendeu, e esta pessoa emitiu uma prece para ele. E aquela prece pairou até o momento em que ele se humilhou e fez o que o Max, então, naquela época lá de um senhor ainda em aprendizado, né, no plano espiritual, ele fez: aceito, eu quero. Então, esta lição que fica para nós nessa noite é lindíssima, muito forte. Foi mais assim para fazer um comentário e que eu gostaria de ouvir de você, se for possível, aí dar alguma coisa sobre. Obrigada. Tão rico o seu comentário, Cida. É isso mesmo, assim, a gente não tem noção do poder que a gente tem através da prece. E, de fato, essa moça, que também a gente não sabe porque o relato ele se resume a isso, ele não vai além, a gente também não sabe esse espírito da moça, né? Qual a vinculação que ela tem com o do Marcos, o mendigo, que às vezes pode ser também de existência passada. Isso não fica claro. Mas ela espontaneamente ela se compadeceu do mendigo e olha, porque e veja assim o quanto ela era adiantada, assim, porque o mendigo havia desencarnado. Ela se preocupou em endereçar a esse mendigo orações. Né? E assim, o poder que a gente tem através da prece, às vezes uma pessoa que a gente desconhece. Eu vou contar um relato para vocês aqui que eu ouvi da casa espírita que eu trabalho, não foi comigo, mas eu ouvi esse relato e isso me impressionou.
uma companheira antiga da casa, uma senhora já tem quase 70 anos. Ela disse assim, que logo que ela chegou no Espiritismo, chegou lá no João Evangelista, ela, numa determinada reunião, alguém pediu uma prece por um jovem que havia suicidado. Aí deu o nome do jovem e tal, e ela disse que ela passou a orar por aquele jovem diariamente. Ela orava, né? Orava, imaginava esse jovem que ela nunca conheceu, nada, só pelo nome, imaginava recebendo o auxílio. Ela disse que 20 anos depois, numa reunião mediúnica, ninguém sabia. Ela disse, olha a autenticidade do relato. Ela diz, ninguém sabia que eu orava por esse jovem, que um pedido de 20 anos atrás. Aí, na reunião mediúnica da própria casa, o jovem psicofona agradecendo as orações dela. Olha que interessante. Então, assim, a gente não precisa conhecer, nem mesmo conhecer a pessoa, endereçar aquela prece sentida, sincera, né? Kardec fala que os espíritos do Senhor, eles vão... A gente não sabe quem é a pessoa, não sabe nem como está, em que condições está, mas os espíritos que laboram em nome de Deus, eles vão e levam até aquela pessoa, ou auxiliam ali aquela pessoa, né? Eu achei muito bonito isso também. A prece tem um poder extraordinário que muitas vezes a gente subestima. E aqui nesse livro Céu e Inferno, eu gosto muito porque muitos relatos do espírito dizendo, seja Kardec, ou seja aí no sonho, né? Porque ele apareceu no sonho dela, no sono, em sonho, que ela registrou como sonho, e ele agradeceu a ela diretamente a prece. Mas muitos, eles pedem, eles suplicam, eles dizem que a prece alivia mesmo, sabe? Sim, sim. E é muito bonito, e nós mantemos essa fé, né, Eugênia? Vamos pedir. Pedir não custa. Aí, gente, eu não sei... Obrigada. Em um minuto ou dois, eu queria só dizer assim, porque quando eu li, eu fiquei pensando, puxa, mas o espírito foi nobre numa existência passada, ele reencarna, é mendigo, mas fica assim tão a marca da nobreza que ele exerceu, da polidez, da educação. Eu fiquei com essa coisa na cabeça. Eu fui procurar no Livro dos Espíritos. Aí eu achei, depois quem quiser ver, 216, 217. Eu vou ler só a pergunta. Aí depois vocês vão ficar curiosos, vocês procurem a resposta. Porque também a gente já não tem mais tempo. Ele diz assim, na 216, Kardec pergunta, o homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores? Aqui, já do caráter moral, né? Que não tem bem a ver com a nobreza mesmo. Mas aí o 217 diz assim, nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores. Isso aqui só para dizer, porque quando ele vai falar do Max o Mendigo, ele diz que as crianças chamavam ele de conde porque ele tinha um jeito assim educado, um jeito nobre, assim, que contrastava com o jeito maltrapilho dele se vestir como mendigo, né? E também de fisionomia. Será que a gente transporta para outra existência física? Aí vocês leiam lá, é tarefa de casa. Nós vamos ficar muito curiosos. Então, a gente lê, é curto. Pode ler, senão ninguém vai dormir essa noite. Então, a primeira é sobre o caráter moral. Ele diz, sim, isso pode acontecer, mas melhorando se ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa escravo, seus gostos serão muito diferentes e terias dificuldade em reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações,
podem existir certas analogias entre as suas manifestações. Eu achei isso interessante. Podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano se arrependeu. Mas veja que a gente leva um resquício, né, pelo que eu estou entendendo. E na 217, que é sobre as marcas físicas, né? Aí o Espírito diz assim, o corpo é destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o Espírito se reflete no corpo. Certamente o corpo é apenas matéria, mas apesar disso, é modelado pelas capacidades do Espírito, que lhe imprime certo caráter, né, certa característica, principalmente no rosto. E não é sem razão que se apontam os olhos como o espelho da alma. Isto é, que o semblante reflete mais particularmente a alma. É por isso que uma pessoa excessivamente feia, quando nela encarnou um espírito bom, criterioso e humanitário, tem qualquer coisa que agrada. Ao passo que há rostos belíssimos, que nenhuma impressão te causam, podendo até mesmo inspirar-te repulsa. Poderia supor que somente corpos bem modelados servem de envoltório a espíritos mais perfeitos, quando encontras todos os dias homens de bem sob um exterior disforme? Ele pergunta, né, o espírito para Kardec. Assim mesmo, sem haver pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode dar lugar ao que se chama um ar de família, né? Ele fala nesse sentido. Kardec vai colocar um comentário. Mas o relato de Kardec deixa bem claro, as crianças chamavam ele de conde, não era à toa, porque ele tinha assim, um porte nobre, mesmo em andrajos, né? Agora acredito, gente, que 8h40 já estou no meu limite, né, Célia? A gente gostaria de te ouvir mais. Eu acho que nós vamos pedir ao Pedro para marcar outro dia com você, porque foi muito gostoso, muito bom, muito proveitoso. Te agradeço muito e que você